tarde a todos. Como sempre, antes da palestra, nós fazemos a nossa prece, né? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo o amparo nesta tarde, para que nós possamos aprender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, colocando em prática no nosso dia a dia, para podermos cada vez mais sermos pessoas melhores, espíritos melhores. Pedimos também, Jesus, o amparo para a Denise, que irá palestrar nesta tarde, e que nós todos, num só pensamento de fraternidade, de esperança, otimismo, possamos estar sintonizados contigo, Jesus, para que nós possamos nos elevarmos e sair daqui com muito mais força, coragem para enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia. Contamos contigo, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, queridos irmãos, queridos amigos. As quartas-feiras, neste horário, para muitos que estão sempre aqui já sabem, mas sempre tem alguém que vem pela primeira vez. Então a gente sempre faz a colocação que quartas-feiras nós estudamos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, esse que deve ser o nosso livrinho de cabeceira, porque contém aqueles ensinamentos de Jesus tão necessários, tão úteis para a nossa vida, para que a gente consiga, estando num mundo de provas e expiações como estamos, vivermos de forma que as dores, que as dificuldades, que os desafios que vão surgindo, a gente possa enfrentá-los fortalecidos, com confiança, com fé, com esperança, porque tudo na nossa vida passa, tudo passa. E nós devemos nos ver sempre como estudantes numa grande escola que é a Terra. Então, volta e meia, vão surgir os testes, as provas, para que a gente possa evoluir, crescer, aprender. E Jesus veio até nós para isso, para nos trazer os ensinamentos necessários para que nós pudéssemos não demorar tanto tempo nesse nosso trabalho, nessa nossa modificação que necessitamos fazer. Porque como somos espíritos simples, ignorantes do não saber, muitas coisas vivemos, experienciamos e as coisas acabam passando. Então Ele nos trouxe, sim, esses ensinamentos nos falando da lei de amor, sendo aquele exemplo máximo que nós devemos seguir. E nosso Evangelho, nele está contida todas as leis de amor, os ensinamentos morais. Quando Kardec compilou o Evangelho, ele buscou aquela parte moral, que é aquela que atinge a todos nós e a qual nós sempre devemos estar atentos para o que estamos fazendo, quais as necessidades nossas, buscarmos sempre esse nosso autoconhecimento. E nesse capítulo de hoje, que é o 7º, que nos fala dos bem-aventurados, os pobres de espírito, temos alguns esclarecimentos, alguns comentários. Jesus sempre, quando ele tinha a oportunidade, quando estava junto aos seus discípulos, as situações que ocorriam ali naquele momento, ele aproveitava-se dessas situações para dar exemplos, passar os seus ensinamentos, para fazer com que essa vinda dele aqui servisse sempre de um estímulo para todos. Não deixou nada escrito.
os seus discípulos, aqueles que acompanharam ele mais de perto, alguns, e uns nem chegaram a conviver com ele, é que foram, depois de muitos anos, escreverem essas passagens de Jesus. Então, se nós buscarmos sempre ter Jesus como nosso modelo, nosso guia, nós podemos ter certeza que nós teremos um direcionamento melhor nas nossas vidas. E nesse capítulo 7, Jesus nos fala da necessidade que nós temos de sermos pessoas humildes, simples. Nos fala muito do orgulho, do egoísmo, para que nós atentemos para as nossas responsabilidades e a oportunidade que a gente está tendo de nos melhorar. Por trás de cada dificuldade nossa, nos diz o Evangelho, cada situação, cada dificuldade, cada posicionamento nosso, é muito importante que nós examinemos, porque nós vamos, de uma forma ou de outra, constatar que ali, por trás de tudo aquilo, está o egoísmo, está o orgulho, que são consideradas as chagas da humanidade. Então, busquemos sempre, quando lermos as lições de Jesus, os seus ensinamentos, observarmos e vermos o que aquilo ali está nos mostrando. Aonde nós podemos nos enquadrar dentro daquela lição. Isso é muito importante, porque às vezes a gente lê, relê o Evangelho, lê de novo, lê mais uma vez, mas nós não paramos um pouquinho para pensar, para meditar sobre aquilo que nós estamos lendo. E que aquela lição, muitas vezes abrimos ao acaso e pensamos assim, mas isso aqui está certinho para o fulano, para a fulana, para o filho, para o marido, para o pai, para a mãe. Ele é que devia ler, ela que devia, de maneira nenhuma. Se nós abrimos, se está ali para nós lermos, é porque é para nós, sim. Alguma situação em nós está ali revelando aquilo que está escrito, desde que nós busquemos analisar. Então, nesse nosso capítulo, ele nos fala assim, da necessidade que nós temos de sermos pessoas simples, humildes, porque os pobres de espírito, para aquelas pessoas de conhecimento, intelectuais, muitas vezes, cientistas, como sabem que são pessoas que desenvolvem uma inteligência acima da média, muitos deles, coisas assim muito simples, na visão deles, eles acabam julgando que esses que acreditam nessa transcendência, podemos dizer assim, são pessoas crédulas, simplórias, mas como é que vão acreditar que a vida continua? Morreu, acabou tudo. Outros dizem até, quantos familiares, amigos, conhecidos já partiram, nenhum deles veio me visitar, veio dizer que continuava vivo, então isso não existe. Isso é coisa daquelas pessoas simples, humildes, que o que disserem acreditam. Então Jesus veio dizer para nós que na ideia dessas pessoas intelectualizadas, os pobres de espírito seriam essas pessoas crédulas, simplórias. Mas não é essa concepção que ele fez, não é nesse sentido, são essas pessoas a quem ele estava se referindo. Porque muitas vezes aquelas pessoas simples, simplórias até, possuem um orgulho, egoísmo, porque faz parte da nossa vida e muitas vezes até muito exacerbado. Então, do ponto de vista espiritual, porque despojados das futilidades, da ilusão da matéria, são estes os pobres de espírito, pois são ricos das coisas de espírito. Então, tanto faz a pessoa ter uma condição de intelectualidade,
socialmente uma posição muito boa, ou ser uma pessoa humilde, digamos assim, no sentido material. Ela pode ser essa pessoa que acredita nessa transcendência, que para um pouquinho para pensar na sua vida, o porquê que está aqui na Terra, qual a sua finalidade, que acredita em Deus, que sabe que Ele é Pai de amor e bondade, e todos nós somos seus filhos. E tudo isso faz com que essa pessoa se torne este pobre de espírito diante desses ensinamentos de Jesus. Porque muitas vezes, se nós pararmos para pensar, observarmos, quando as coisas estão bem na nossa vida, estamos empregados, estamos numa situação boa, tudo está tranquilo, muitas vezes a gente não para pensar e agradecer a Deus pelo momento que a gente está vivendo, pelas coisas que nos estão sendo proporcionadas, por aquilo que nós estamos tendo oportunidade de fazer. E só gozamos e só aproveitamos aquele momento como se nada mais existisse. Então, algo assim que nos chama muita atenção, que uma vez eu vi um palestrante falando, e que me lembro muito, é que ele diz assim, que sempre que nós nos ligarmos à materialidade de uma maneira extrema, nós estaremos nos distanciando de Deus. Então, quanto mais ligados às coisas materiais, e nós estamos, claro, não podemos negar, vivendo no mundo material. O nosso Evangelho nos fala, viveis como vivem os homens da vossa época, isso está certo. Mas que essa nossa vivência não se torne algo com que a gente não olhe para si mesmo, com que nós não examinemos as nossas atitudes, com que revisemos as nossas vidas para ver o que nós podemos melhorar, modificar, no sentido dessas nossas aquisições, que nem a traça, nem a ferrugem vão corroer, porque o que vamos levar dessa vida, o que nós vamos levar quando chegar o nosso momento de partirmos, retornarmos à pátria verdadeira, é tudo aquilo que nós aprendemos aqui, é todo aquele nosso conhecimento, é o nosso desenvolvimento, é o aprimoramento das nossas qualidades, é o trabalho incansável que nós devemos fazer para domar as nossas más tendências que todos nós temos e muitas vezes afloram de uma maneira muito incisiva e muitas vezes também nós não paramos para pensar e não nos damos conta disso. Então, estes simples de coração e humildes de espírito, esses são os pobres de espírito, são os bem-aventurados. A humildade é uma atitude de submissão do espírito a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Quantas vezes passamos por situações delicadas e pensamos assim, mas o que está acontecendo comigo? Por que Deus está me castigando? Mas eu não mereço essa situação. O porquê disso? Quanta dificuldade. Todos nós vamos passar por dificuldades, não vamos passar em branco nesta vida, porque não estamos aqui a passeio. Então as dificuldades vão surgir, porque nessas dificuldades é que nós crescemos. Se não me engano, eu não tenho bem certeza se foi ele que disse. Eu ouvi também uma vez da Sueli Caldas, uma oradora espírita, ela falou, eu acho que foi o Paulo de Tarso, se não me engano, que na crise é que nós crescemos. Na crise é que nós crescemos. Porque esse momento é o momento que nós nos voltamos para Deus, que nós pedimos ajuda, pedimos o suporte dos bons espíritos para que a gente consiga superar aquilo que nos está sendo apresentado. Então é como fala aqui, sermos humildes, nos submetermos a situações que nós não podemos, na nossa vida, modificá-las. Então reconhecer que tudo que nos acontece, que Deus permite que nos aconteça, é pelo amor que Ele tem por nós. Porque todos somos seus filhos. E essas experiências negativas são ricas,
oportunidades de crescimento, de evolução. Aí nós podemos pensar, mas aí torna até algo masoquista, não é? Como gostar de sofrer? Não é gostar de sofrer, mas saber que aquele sofrimento tem uma causa, tem um porquê, e geralmente a causa e o porquê está em nós. E se apareceu na nossa vida, nós temos que trabalhar de uma maneira a superá-la. Se não depender de nós, o que nós podemos fazer se depende de outras pessoas aquela situação ali? Aí devemos demonstrar a nossa humildade de aceitar situações que nós não conseguimos modificar. Então, a humildade nos traz o reconhecimento, a consciência dos nossos próprios limites. Porque aquele que é humilde, como nos falou aqui no início, ele não vai, alardear para as outras pessoas que ele é uma pessoa humilde. Eu sou humilde. O Divaldo, nas palestras dele, volta e meia, Divaldo Pereira Franco, acredito que muitos devam conhecer, também um orador espírita, médium, psicógrafo. Ele sempre diz que tem pessoas que às vezes chegam para ele e falam: eu sou muito humilde, eu sou tão humilde. Aí ele diz: não, mas uma humildade assim tremenda que eu tenho, porque eu faço isso, faço aquilo e tal e tal. Aí ele disse assim: a pessoa se considera tão humilde que chega a ser humilde. Ele é tão humilde que ele chega a ser humilde. Não é devido à humildade dele. E aqui está nos dizendo o nosso Evangelho que aquele que é humilde, ele não precisa propagar para ninguém. Eu sou humilde, eu me coloco ali. As pessoas já veem e ele nem se dá conta dessa sua qualidade. Aquilo para ele é normal. Porque aquele outro que é orgulhoso, ele pensa que é o que ainda não é. E isso lhe traz insegurança. E muitas vezes ele precisa demonstrar para os outros aquilo que ele não é, em atos, em aparências, demonstrando força. Então a simplicidade do coração é a consequência natural da humildade. Aquele que é simples é desprovido de artificialismo, vive em contato com os outros, olha o outro sabendo que é seu irmão em humanidade, que os acertos, que os erros que nós cometemos, que o outro comete, são naturais no sentido assim, porque todos nós somos espíritos ainda na infância da evolução. Então são passos que nós vamos dando. Cada encarnação a gente vai aprendendo um pouquinho. E esse ser humilde, ser simples, é algo que faz com que nós vamos viver a vida de uma forma bem diferente, sem causarmos mais atribulações, mais preocupações para nós mesmos. Porque nós vamos olhar as pessoas, os fatos, as ocorrências de uma forma diferenciada. E isso é muito bom para nós, como para aqueles que nos cercam, porque evitam também esses nossos comprometimentos. Mas como nós sabemos que esse é o ideal e que um dia a gente vai atingir, sabemos que ainda não contamos ainda com essa humildade, com essa simplicidade. Mas é lá o objetivo nosso, um dia chegaremos lá. Então, analisar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, buscar esse nosso autoconhecimento é importantíssimo, ainda mais nos nossos dias atuais, onde nós recebemos frequentemente convites, apelos, e muitas vezes esses apelos, esses convites não nos convêm. E devido ao momento que estamos vivendo, à nossa fragilidade, acabamos nos deixando levar.
Quantas coisas, quantas situações, se nós pararmos para pensar em nossas vidas, poderiam ser evitadas se nós estivéssemos mais atentos, mais perceptivos, buscando olhar para nós como pessoas que estão aqui fazendo um aprendizado, carentes, necessitadas, frágeis. Muitas coisas em nossas vidas poderiam ser evitadas. Aí Jesus diz assim, porque os discípulos perguntaram para ele, quem é o maior no reino dos céus? Quem vai ser o maior? Quem pode ser considerado o maior no reino dos céus? Aí Jesus aproveitou aquele momento que tinha uma criança ali perto, colocou-a no meio dos discípulos e disse, eu vos digo em verdade, que se vós não vos convertermos, e se não vos tornardes como esta criança, como essas crianças, não entrareis no reino de Deus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Por que Jesus comparou para que tivesse assim esse merecimento desse reino dos céus de fazer parte a criança? Porque a criança simboliza a inocência, a submissão. Tanto é que nós passamos pela fase infantil para que aqueles que têm os nossos responsáveis, os nossos pais, eles possam, observando as nossas dificuldades, as nossas tendências, ir nos direcionando, nos educando, nos orientando, nos mostrando os seus exemplos, porque a criança vai ser mais fácil de lidar, de moldar. Então até temos aquele período que nos fala, a psicologia, se não me engano, fala em 3.000 e poucos dias, e os benfeitores nos falam há 7 anos, que seria até os 7 anos aquela idade que nós temos a maior condição, facilidade, digamos assim, de observar as fragilidades daqueles aos quais nós somos responsáveis e poder encaminhá-los para o bem, corrigi-los, direcioná-los para o caminho do equilíbrio. Então, como se nós nos tornássemos como essas crianças, nesse sentido assim, de nos moldarmos, de não nos sentirmos tão muitas vezes injuriados, desgostosos, quando alguém nos chama a atenção. Quantas vezes nos chama a atenção? Essa situação assim de nos chamar a atenção, de dizer alguma coisa, mas tu fez isso, não diga, tu não viu ali, olha aí, tá aqui, ó. A gente já muitas vezes nos revoltamos, nos injuriamos, aí já queremos entrar naquele debate, naquela contenda. Se nós parássemos para pensar um pouquinho, se a pessoa observou isso, será que ela não tem razão? Será que eu não estou agindo dessa forma que ela disse mesmo, que ela notou que foi a minha atitude? Isso aí faz parte da humildade. Então a criança, tu chama a atenção dela, daqui a pouco ela esquece, briga ali com um amiguinho, daqui a pouco já está de bem ali. Até tem uma historinha assim que os 2 amigos estavam um na casa do outro, um levou seus filhos na casa do amigo, para passarem lá uns momentos brincando e tal. Aí de repente as crianças se desentenderam, brigaram. E aquele que estava ali de visita, que levou o filho, ficou bravo, mas como um queria uma coisa, o outro deu uma empurradinha assim, já deu choro, já brigaram. E aí o pai se ofendeu, empurrou meu filho, não vou te trazer mais aqui, fulaninho, para tu brincar, porque ele não é teu amigo, ele te empurrou. Aí veio o pai da criança, tentando amenizar, a pessoa não quis nem saber. Aí, vamos embora. Agora deu essa dificuldade entre tu e teu amiguinho, então nós vamos para casa. Aí aquele que saiu chorando, que estava ali de visita, olhou, que se virou e disse para o amigo assim, fulano, eu vou embora agora, tá? Mas amanhã eu volto para brincar contigo. Então,
pai levou aquilo tão a sério e as crianças se deixassem se entender. Então é isso aí, não é? Que a gente pudesse, né, agir, digamos assim, nesse sentido, claro, né, como uma criança, de não levar aquilo ali tão a sério, de pensar que de repente aquela mensagem ali que o outro está me passando, naquele momento de irritação dele, tem alguma razão de ser, não é um acaso. Então por isso que Jesus disse isso aí, falou, dando exemplo dessa criança, e aí teria esse que teria a possibilidade de ingressar nesse reino de Deus, e que é a construção interior de cada um de nós. Não é um lugar específico. Esse reino de Deus, essa construção, nós mesmos é que cada dia a gente está fazendo. É criarmos dentro de nós a paz, fortalecermos os nossos laços de amor, de amizade, nos tornarmos pessoas simples, humildes, compreensivas. A gente, se nós pudéssemos atentar sempre nos lembrarmos desses ensinamentos, garanto que a nossa caminhada ela estaria já bem diferenciada. Mas o que nós temos que nos lembrar sempre? Não nos desesperarmos, porque a gente vai se ver muitas vezes em situações que depois a gente, puxa, eu fui tão incisivo, mal a pessoa falou, eu já saí falando, eu podia ter dado um tempinho, eu podia esperar outra hora para conversar. Mas aos poucos a gente vai, nesse nosso trabalho, nesse nosso amadurecimento, vendo as questões necessárias que nós precisamos nos modificar, melhorar, porque nós estamos aqui para isso. E a Terra é uma grande escola. E todos nós somos estudantes e todos nós estamos no mesmo patamar, querendo nos melhorar, querendo progredir intelectual, moralmente, espiritualmente. É para isso que nós viemos aqui. Viver num mundo material, como é a Terra, mas não sermos deste mundo. Sabermos que o mundo melhor é aquele que é onde nós procedemos, está nos aguardando. E como estudantes, então, a gente vem passar uma temporada aqui para aprender. Porque aqui nós temos condições de conviver com os nossos amores, com aqueles que não são tão chegados, com aqueles a quem prejudicamos no passado, para nos reajustarmos, com aqueles que nós prejudicamos, que eles nos prejudicaram, e nós não conseguimos perdoar. Então, tudo está certinho. Nós, a maioria das vezes, é que complicamos as nossas situações, as nossas questões. Mas, seguindo aqui, porque já está chegou o nosso horário, né? Então, a gente vai colocar assim. No finalzinho aqui, chegou Salomé, esposa de Zebedeu, isso está no nosso Evangelho, e pediu para Jesus que ele pudesse observar os dois filhos dela, Tiago e João, e cedesse a eles um lugar, uma à direita, uma à esquerda de Jesus, nos primeiros lugares, porque eles estavam ali aptos, prontos para fazerem a companhia para Jesus de uma forma assim muito intensa, ligados, sentados ao lado dele, não é? Aí o mestre respondeu com uma pergunta: não sabeis o que pedis? Poderão eles beber o cálice que eu hei de beber? Pergunta. Quis Jesus dizer que os primeiros lugares são conquistados com sacrifício? E será que eles teriam essa condição? E Jesus, com a simplicidade, o amor, ele disse que eles poderiam tentar essa posição, mas quem iria decidir seria Deus, Pai de todos. Porque esse sentar à direita ou à esquerda, a Deus pertencia. Mas que aí os discípulos de Jesus se revoltaram com aquela situação ali, eu imagino né? Porque cada discípulo representa um de nós, digamos assim, na sua essência, na sua maneira de viver a vida.
Então eles se revoltaram, todos os rapazes chegaram agora, 2 rapazes, aí já querem sentar um à direita e um à esquerda. Jesus disse assim, que esses lugares são conquistados através do trabalho, da renúncia. E ele disse que aquele que quiser ser o primeiro, que deve demonstrar, ser aquele mais fraco, aquele que serve, aquele que faz com que as pessoas se sintam bem, não querendo se sobrepor, mesmo estando numa condição de superioridade intelectual, material. Então que seja o seu servo. E finalizou dizendo assim, e o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. Isso aí eu achei muito interessante, me tocou muito, apesar de 30 anos ou mais um pouco, lendo o Evangelho, fazendo o culto do Evangelho no lar, porque eu fiquei meditando e pensando assim, como muitas vezes, geralmente nas nossas vidas, a gente quer ser servido. E começa já lá naquela oficina de trabalho que é o nosso lar. Então queremos ser servidos, o filho alcançar isso, o marido ou nós servimos um, servimos outro, e nos revoltarmos com isso. E se Jesus disse assim, se tu quiseres ser, vocês quiserem, se cada um quiser ser o maior, então seja o menor. Porque eu, Espírito puro, primeira vez que ele encarnou na Terra, Jesus não tinha encarnado antes, vivendo em outros orbes, muito mais adiantados, teve que se preparar séculos para poder encarnar aqui na Terra, nessa condição que a Terra tem, tão pesada, digamos assim. Fez isso, e nós, que não passamos por nada do que Jesus passou, no sentido de não fomos crucificados, não fomos apedrejados, ignorados. A gente quer ser servido. Então que a gente se lembre dessa humildade de Jesus, desse amor que Ele tem por todos nós, e repensarmos a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa estrada evolutiva, a nossa caminhada, porque todos nós queremos um dia alcançarmos a felicidade, depende de nós. Não podemos terceirizar a nossa felicidade, colocando na mão dos outros. Porque é o filho, é o marido, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o chefe. Se não fosse aquele chefe, quando não é nada disso, é o governo. Então sempre a gente vai ter uma desculpa. Então vamos olhar o que nós podemos fazer para modificar as situações. Nós somos donos de nós, da nossa vida. Então esse futuro, essa construção da felicidade, ela depende de cada um de nós. Então não vamos nos queixar. E se as situações difíceis aparecerem, que volta e meia aparecem, vamos nos lembrar o que nós podemos fazer para modificar essas situações, o que nos compete, por que aquilo está nos acontecendo. Várias vezes me acontece a mesma coisa, volta e meia, aquilo que repete. Situações, lições repetidas, são lições não aprendidas. Então, se são fatos recorrentes, vamos parar um pouquinho, vamos prestar atenção e vamos ver. A culpa não é do outro, a culpa é nossa. Mas também não vamos ficar presos à culpa de achar que agora eu estou culpado e tal. A culpa, a dificuldade é minha, como todos têm. Mas eu vou superá-las, eu vou me melhorar, eu vou agir melhor. Às vezes vou cair, vou levantar, vou rolar os joelhinhos, como a gente diz. Mas Deus está do nosso lado, Jesus é nosso irmão maior. E temos uma infinidade de espíritos que nos acompanham nessa caminhada. Amigos espirituais que ficaram lá torcendo por nós na espiritualidade. E aqueles que estão aqui ao nosso lado, nos dando força, nos intuindo, nos inspirando para que a gente consiga vencer os desafios da vida. Porque a nossa destinação é a felicidade. Um dia a gente vai atingir. Então, muito obrigada pela atenção.